né? Tem que satisfazer os pais. Ela já sofreu uma vez a experiência de vida relacionada ao abandono, né? Ela tem registro. Então, em algum lugar, ela sabe que essa seria, digamos, uma possibilidade, né? Enquanto os adotantes também sabem, né, que, embora a adoção seja mesmo uma medida irrevogável, né, judicialmente, após a sentença ter sido decretada, isso não é permitido. O próprio sentido da palavra já nos diz, né, quer dizer, que alguém devolve alguma coisa por sentir e perceber que não é seu. Diga. Com licença, a lista de presença. Passou a lista? Pra gente. Ficou comigo, desculpa, nem brincadeira. Parou aqui, eu não passei mais. Bom, então as fantasias de devolução, quer dizer, são essas ideias, eu vou devolver, eu poderia devolver, e elas surgem, né, a partir dos conflitos com a criança. O problema não é ela, o problema é o que se faz com ela, e o problema é quando elas se tornam, de alguma forma, muito intensificadas. Quero que vocês guardem essa ideia, né, porque esse é um caso que traz essa questão. Começa-se a pensar em devolver as crianças quando os conflitos vão se acirrando, quando ela não corresponde àquela expectativa que se tem sobre eles. Tá? Se falou da não preparação para a adoção, né, também é outro tema aí super interessante. A questão das origens valorizadas do filho biológico do companheiro, a atuação do fórum a gente tem falado, e as questões com a maternidade, né, que vão surgindo aí da Bettina em relação ao Edson. Não posso falar que eu sou sua mãe, a sua mãe é outra, que vai nos contando determinados conflitos, né, em poder de fato, né, se apropriar da criança e falar, não, olha, eu realmente sou sua mãe, sinto como um filho, ou tal. Então, ela que já tinha lá uma ideia muito firme de que era um filho que ela queria, propriamente dito, as questões com a maternidade vão ficar. E aí, para encerrar aqui um pouco a nossa conversa, eu quero contar por que isso, até as questões com a maternidade vão aparecendo, né, mais claramente num outro momento, que é o final das minhas entrevistas com a Bettina. Então, meu método lá de pesquisa, um método tal que eu tive uma série de entrevistas, onde eu escutava basicamente tudo o que ela dizia a respeito. O companheiro não quis participar, e ela, então, vinha. E ao final das entrevistas, onde ela própria, né, delimitou qual que seria o fim desse período, ela, assim que eu acabo, encerramos tudo, ela falou assim para mim, agora eu quero contar uma coisa para você. Eu falei, então vamos lá, eu já está guardando as coisas tudo, né? E a Bettina fala assim, sabe de uma coisa? E ela foi uma pessoa muito simples, muito assim, boa, então muito simples. E ela dizia o seguinte, você sabe que eu acho que eu tenho assim, essa necessidade de criar as crianças por conta da minha história de vida. Aí ela me conta que ela vem de uma família de muito poucas posses, enfim, do Nordeste, filha, na verdade, assim, eram 26 irmãos, e ela, quando tinha 14 anos, 14 dos irmãos, ou 15 dos irmãos já tinham morrido, por conta de muita pobreza e tal. Então, o pai dela, um pai alcoólatra, que batia frequentemente na mãe, e ela, a filha mais velha,
que sempre tomava a frente para defender a mãe, levando a violência diretamente do pai. E que ela, então, aos 14 anos, não aguenta mais essa situação, então ela sai da cidade de origem, né, e vem para São Paulo, sempre muito desejosa de cuidar de crianças. Ela cuidava dos irmãos, né, e passa a querer cuidar de outras crianças carentes. E a gente precisa entender, quer dizer, a maneira como eu entendo, é que ela, uma análise um pouco mais profunda, ela precisa cuidar de crianças carentes, na verdade, porque ela própria foi, e talvez continue, de certa forma, uma criança carente, precisando cuidar desses próprios aspectos dela, que ficam projetados, colocados, identificados com a criança. Então, criar crianças para ela, né, quer dizer, fica sendo uma necessidade, porque é dessa forma que ela cuida um pouco mais de aspectos de si mesma. Tá? Então, eu acho que é por isso que a gente, assim, para poder compreender situações, a gente tem que abrir bastante, né, nossos ouvidos para poder entender que essa criança, digamos, tem sempre um sentido dentro de uma rede ou de sentidos, né, que é os adotantes. Então, nossa questão é entender qual que é esse sentido. Tá bom? Então, vamos lá. Caso 2. Posso falar uma coisa antes do caso 2? Pode. Eu vim aqui não para me capacitar, porque eu não sou microtécnica. Também não sou capacitadora. Eu só vim para procurar entender por que as pessoas devolvem. E queria falar para vocês, um pouquinho assim, bem sinteticamente, a minha adoção. Eu desejava simplesmente ser mãe. Era amor. Meu marido também. E era um tempo em que a adoção clandestina é legal, a gente não gosta de falar da adoção brasileira, mas clandestina era muito comum. Meu marido trabalhava no hospital, tinha oferta diária de criança, e a gente não aceitava porque tínhamos medo que a biológica voltasse de volta. Até descobrir vara da infância, até tudo foi bem demorado. E a minha filha mais velha, os documentos foram entregues. Daí eu só tinha uma assistente social, que era a Jane Prestes, que acho que muita gente conhece, e um juiz. Daí entregamos os papéis, daí ele deu um documento e falou, pode registrar, porque era em 1972, então a lei era outra. Daí o juiz mandou registrar, a gente foi registrar, eu não tinha visto a criança. Eu não tinha visto a irmã. Hoje ela vai fazer 40 anos, ela tem 1,5 m, pequenininha, tinha mancha negroide. As filhas dela nasceram com mancha negroide também. Começou logo em seguida o hemangioma, que é o câncer. A gente tratou. Depois, aos 4 anos, ela teve apendicite, teve hemorragia interna, fez 2 cirurgias num dia só. Depois de 2 meses, nova cirurgia por causa da aderência. A Fernanda chegou 1 ano depois. Chegou com infecção hospitalar, tinha 10% de visão, hoje é um mulherão aí de 1,80 m, lindíssima. Vocês podem olhar o site, Fernanda Paulívio, que vocês vão ver que ela tem um site. Nunca me passou pela ideia de levar de volta, por causa da saúde e por causa dos conflitos normais de criança. A Fernanda era superdotada e hiperativa. Vocês sabem o que é isso? Eu ia 2 vezes por semana na escola, porque eu era chamada, porque as professoras não sabiam lidar com a situação, e nunca nos passou a ideia de levar de volta. Nunca. Então, eu não consigo entender, por isso que eu vim aqui. Como é que uma pessoa pode levar uma criança para casa e querer devolver? Nós somos adultas, muito amigas hoje.
Obrigada, desculpe. Obrigada pelo depoimento, mas muito importante. Isso, eu não consigo entender. Então, mas o que nós estamos entendendo é que vários fatores vão se somando, né? E eu acho que você fala de algo bastante importante, Alina, que tem a ver com essa questão, que é uma questão bastante chave aqui, seja o que seja, a gente entenda por isso. A gente não devolve um filho biológico, embora na adolescência todas nós queiramos devolvê-lo, mandá-lo para algum lugar. Decididamente não. O quê? Decididamente não. O quê? Devolver um adolescente, um filho adolescente. Não, mas eu estou assim, isso é metafórico, né? No sentido de que muitos pais biológicos têm muito problema, dificuldade, e tem muitos que abandonam. Eu estou querendo jogar com a questão, porque o filho biológico não pode ser devolvido. Eu quero que vocês entendam assim. Isso que me deixa assim, intrigada como ela. Quando a gente decide ter um filho biológico, a gente não tem essa possibilidade de dizer assim, olha, Senhor, eu quero um filho, né? Vou decidir ser mãe, meu marido, nós decidimos ter um filho, e eu não tenho essa possibilidade de dizer assim, olha, eu quero um filho que seja exatamente como eu, do sexo feminino, que tem os cabelos pretos, e assim, a gente aceita o filho que Deus nos manda com a nossa genética, com a junção da nossa genética. E na hora de adotar, a gente quer colocar lá todas as características do filho que nós vamos receber. Isso é muito contraditório para mim, eu não consigo entender. Quando isso é muito exigente, sim, né? É muito problemático. Agora, é uma certa ilusão a gente pensar que é a mesma coisa um filho, não do ponto de vista da filiação, mas assim, uma filiação biológica não é a mesma coisa que uma filiação adotiva. Não estou falando que uma é melhor que a outra é pior, eu estou falando da diferença. Tá? Nessa diferença, eu tenho que considerar que a experiência da criança em relação ao abandono que ela sofreu, que ela ainda vive, isso a coloca, do ponto de vista do psiquismo, quer dizer, numa condição específica, né? E nesse sentido, quer dizer, a relação afetiva de filiação, de paternidade, é igual, tanto faz ser um filho biológico ou um filho adotado. A questão é que, do ponto de vista da criança, existe uma especificidade, uma vicissitude na vida dela que traz, né, quer dizer, esse rompimento traz determinadas marcas que precisam ser cuidadas do lado de cá, porque a filiação, a paternidade, né, quer dizer, que vai ser construída, ela precisa ser muito bem averiguada, até para que justamente essa criança não seja novamente colocada, eventualmente passe por uma reedição da sua própria experiência de abandono. Né? Isso é uma situação que, quer dizer, que diz respeito aos aspectos, digamos, mais profundos do psiquismo. Aí a gente encontra certas justificativas. Né? Então, quer dizer, tá bom, o filho biológico ninguém escolhe. Né? A gente idealiza, mas assim, na verdade, às vezes eu percebo muita rigidez nesses critérios. Isso que você colocou. A rigidez com que as pessoas colocam quando vão ter um filho por adoção. É claro que eu idealizei, lógico, eu tive um filho, um primeiro filho homem, na segunda gravidez, meu Deus do céu, eu idealizava uma menina todo dia. Tive a graça de ter uma menina. Mas eu não consigo imaginar que se fosse um menino, eu não ia amá-lo e cuidá-lo e ser a mãe para ele. E a adoção acho que deveria ser assim também. Deveria, não é. Deveria, a gente não chega longe. Veja por que não é. Pelo seguinte, quer dizer, a gente pensa assim,
quanto mais exigente alguém for para pedir um perfil determinado de criança, isso remete, né, quer dizer, a algo de uma impossibilidade dessa pessoa que precisa ser compensada pela exigência que ela quer. Então, é claro, você está me falando. Uma postura diferente. Exatamente. E a gente se angustia pelo tanto de crianças que Quer dizer, a questão vem como uma espécie de compensação, e é isso que a gente precisa compreender. Tá? Então, pois olha, nós estamos. Hã? Vai, já vou começar já. Vai. Nós temos, olha, gente, a oficina. Não, tem outros elementos aí que eu quero. Você quer ir? Bem, é que a gente tem até meio de e-mail, eu achei que valeria a pena aprofundar os aspectos. Né? É que o tema é realmente compreensível. Vamos lá. Quem vai resumir? Faz assim, Ciara. Não, ficou combinado que elas fariam, né? O papel também de presença nos rostos ali. Nosso caso, ele é de uma criança, que é o Cássio, que ele é adotado por Yaris Serafim. É uma criança de 11 anos que foi adotada com 1 ano e meio. E essa família, ela tem mais 2 outros filhos que, quando a família foi procurar para a devolução, esses outros filhos tinham a idade de 23, 25 anos. É um pouco semelhante, né, tem algumas características diferentes no caso de vocês, mas é um pouco semelhante também, porque aí quando começam os conflitos com a criança em casa, as birras, as dificuldades na escola, aí a família começa uma série de outros conflitos também familiares que aparecem. Uma grande diferença. Enquanto o caso de vocês, as crianças já tinham sido devolvidas, né? Nesse caso, eles chegam ainda antes de haver concretizado a devolução. Alguém quer complementar? Tá, e uma outra coisa também, que também é uma adoção que acontece sem a família estar habilitada. É um desejo também que essa família, ela tinha, eles já discutiam a questão da adoção, a mulher, mas o casal discutia, eles tinham o desejo de adotar enquanto eles discutiam uma menina, né? Vem de histórias de famílias extensas que já passaram por processos de adoção também. Ela conhece a família biológica do caso, que é a criança que eles adotam, efetivamente, é uma adoção que depois é legalizada na vara da infância. Né? Esse retorno com a família biológica, ele vai e volta nas conversas com o filho. Então, aos 7 anos, essa família procura essa família de origem, né, numa tentativa de vincular essa criança de novo, né, época que o menino começa a apresentar algumas dificuldades já na convivência. E, bom, acho que do caso em si é isso, né? E a gente agora vai pontuar o que a gente identificou. Tem mais alguma coisa do grupo? Principalmente foram pela caridade, né? Quer dizer, olha como se sobrepõe. Essa questão da caridade. tinha filho, 13 ou Ela conta que queria uma menina, porque só tinha tido 2 filhos homens, né?